Bom dia a todos. Bom dia. Eu estou bem feliz pelo convite de estar aqui hoje. Eu estava conversando agora com o pessoal da escola. Eu tenho um filho de 15 e um filho de 18. Então, estou nessa conversa com a gente o tempo todo, falando muito disso que é a nossa história. O que é essa história? Como que a gente chega ao lugar onde está hoje? O que será que me trouxe até aqui? É uma pergunta que eu faço sempre para mim. E eu tenho uma história bem particular. Você fez uma listinha de coisas que eu faço. Eu trabalho no teatro, com música, com cinema, com séries, com literatura. E uma vez numa entrevista me perguntaram, mas espera aí, por que você não escolhe uma coisa e aprofunda isso? E eu pensei, porque na verdade o que me interessa é fazer poesia. O que me move é dizer coisas de um jeito poético. E se para isso eu preciso trabalhar com música, com teatro, com cinema, tudo bem. É isso que me interessa, isso que dá sentido àquilo que eu faço. E nessa procura, eu sempre procurei sentido. E o jeito de chegar nesse lugar não foi o mais tradicional possível. Então, em primeiro lugar, vocês devem estar percebendo pelo meu sotaque baiano que eu não sou brasileiro, né? Eu sou argentino. E eu vim aqui há mais ou menos 48 anos. Eu vim aqui com 19 anos. E não vim aqui por escolha. Eu vim depois de um golpe militar que teve na Argentina, e nesse golpe eu perdi desaparecidos muitos amigos, parentes, primos, tios, ou seja, isso que às vezes talvez vocês ouçam do que foram as ditaduras, é verdade, aconteceu e foi muito trágico. E eu vim para cá de um dia para o outro. Para vocês terem uma ideia, eu estudava medicina. Eu fiz 2 anos de medicina. Tinha sido essa a minha escola. Estava no 2º ano de medicina quando eu fui obrigado a sair. E cheguei aqui no Brasil sem conhecer ninguém. Eu vim simplesmente com um cartão de visita do tio de um amigo meu e fui na casa dele. E esse cara me recebeu, me deu emprego numa área que eu não conhecia e fiquei trabalhando numa empresa. Até que um dia falei, isso não é para mim, não quero isso. E eu, nesse tempo que eu trabalhei, eu fui fazer coisas que eu gostava, né? Eu sempre toquei violão, eu era aquele cara, talvez tenha alguém de vocês aqui, aquele cara que toca violão, que todo mundo faz rodinha em volta. Bom, eu era esse cara na escola. Mas era absolutamente imprevisível que eu fosse fazer alguma coisa com isso profissionalmente. Mas nessa época que eu decidi não trabalhar mais nessa empresa, e eu tinha que sobreviver com o meu trabalho, ou seja, a minha família estava na Argentina, eu não tinha dinheiro deles, o dinheiro eu tinha que ganhar sozinho, vendi porta-retratos, fiz pesquisa de mercado, fiz mil coisas. E de repente aconteceu uma coisa muito interessante, uma virada inesperada. Em 82, uma amiga minha me fala, escuta, na escola da minha filha, o professor de música sai no meio do ano. Você toca violão, você não quer dar aula para criança? Eu falei, peraí, uma coisa é tocar violão, outra coisa é dar aula. Eu não tenho essa formação. Não, mas eles estão desesperados, aquelas coisas malucas. Eu falei, tá bom, eu precisava ganhar dinheiro. Eu comecei a estudar livros sobre educação musical para crianças, juntar isso com esse violão que eu tocava, e apresentei um projeto e eles me contrataram para eles. Na mesma época, uma outra amiga me disse, eu estou fazendo teatro num grupo amador. Estamos precisando de alguém que faça música. Você que toca violão, você não queria. Escuta, uma coisa é tocar violão, outra coisa é compor música para teatro. Não, mas você é legal, você é um cara criativo, não sei o que, legal. Fui, gostei.
compus uma música, a primeira vez que eu fazia música na minha vida. Eles gostaram e me levaram na peça. Simultaneamente as duas coisas. Aconteceu que a gente foi no festival do Sesc no ano de 82 e eu ganhei um prêmio de música. Como assim? E foi isso, parece que eu vou ter feito alguma coisa legal. E no mesmo ano, gostaram do trabalho que eu fiz com as crianças, um pessoal de outra escola me levou para outra escola. Só para vocês entenderem, essa segunda escola, fui professor de música e coordenador durante 32 anos depois. E essa peça de teatro que eu fiz, que ganhou prêmio, tinha no público um cara que me conhecia, que gostou do meu trabalho, e que falou: você quer vir trabalhar com a gente num grupo profissional? Eu falei: mas peraí, é a primeira peça que eu faço na minha vida. Venho, a gente quer agora. E eu comecei a compor. E aí começaram a acontecer coisas muito interessantes, porque eu fiz essa peça, fiz outra, e aí outro grupo profissional me chamou para fazer, e eu ganhei um prêmio que chama PCA, o Prêmio da Crítica Paulista, com esse meu segundo trabalho profissional. E aí você diz: espera aí, o que aconteceu daqui? Né? Como? Que história é essa? E o tempo inteiro a educação, o trabalho como educador, que foi se gestando e foi se construindo nessa época, foi junto com o trabalho de criação, que eu acho que são duas coisas que vão sempre juntas. Não dá para... Eu acho que um educador é um cara que é autor, compositor, é um cara que é criador, na medida em que o tempo inteiro lida com pessoas diferentes e lida com escutas diferentes. Porque o que eu acho que é o centro disso que eu estou contando para vocês é a escuta, a gente ouvir. Para eu poder fazer música, eu preciso ouvir. Para eu escrever um texto de teatro que faça sentido, eu preciso ouvir a realidade. Eu preciso ouvir o meu colega, eu preciso ouvir o que está acontecendo para poder fazer com que isso vire alguma obra interessante. Então, essa questão da escuta é o centro do meu trabalho, na verdade. Não somente na música, mas em todas as outras áreas. E aí aconteceu uma outra coisa interessante, que eu comecei a ver que nem sempre aquilo que eu compunha, aquelas músicas que eu fazia, estavam num contexto de alguma coisa que me interessasse. E que aquilo que se fazia de levar para a cena essa música, nem sempre é a coisa que eu achava que devia ser feita, sem juízo de valor. A outra pessoa fazia desse jeito e levava o meu trabalho para um outro lugar. Mas, bom, se eu quero dizer alguma coisa com a minha música de um jeito diferente, então eu vou começar a dirigir a peça na qual minha música está inserida. Então aí, gente, é um caminho de cara de pau, tá? Ou seja, eu não sabia, mas eu sempre pus a mão na massa. Às vezes me perguntam: o que eu devo fazer para trabalhar com arte? Faça. Põe a mão na massa, experimente, estude, pesquise. E pode errar bastante. Eu errei muito. Fiz muita coisa ruim, mas também fiz muita coisa boa. E aí comecei então a dizer: mas além de levar para a cena, levar para o palco aquilo que eu gosto, eu também quero dizer coisas. E aí então comecei a escrever. E as peças de teatro, então, muitas delas eram coisas que eu escrevia, dirigia e fazia música. Vamos lá para trás. Onde que ficou a medicina? Ficou em algum lugar? Junto com esse trabalho profissional, que eu começo a ganhar dinheiro para viver a partir disso, mas fazendo aquilo que eu achava que fazia sentido de fazer, eu nunca consegui abandonar essa questão da cura. Então, paralelamente com isso, eu fiz durante muito tempo trabalhos
voluntários aqui não ganhando dinheiro com crianças cegas, com crianças com câncer, com crianças diabéticas, e levando a música e a cena para essa realidade. Então tem um lado que se completou nessa vontade de trabalhar na cura das pessoas, mas que também, na minha área profissional, possibilitou que, através da música, eu pudesse, de alguma maneira, como alguém disse, ajudar a curar a alma das pessoas, de várias maneiras. E aí teve também, porque quando a gente trabalha com arte, não é uma coisa que é somente glamour e que é somente grande diversão. É muito trabalho, muitos fins de semana sem lazer, muitas noites que vão até as 4 ou 5 da manhã, ou escrevendo, ou ensaiando. Mas também tem um lado que não é simplesmente a remuneração que nos interessa. Primeiro e principal, que eu já falei, dizer coisas para as pessoas, fazer emocionar, fazer refletir, fazer pensar. E a outra tem uma coisa que são os reconhecimentos. Como que a gente sabe, em geral, nessa área, que a gente tem esse reconhecimento? Tem uma coisa, eu até brincava com o pessoal conversando aqui, né, que é legal de compartilhar, mas é difícil de dizer, né? Eu digo sempre, já que minha mãe não pode falar isso, falo eu mesmo, né, que é os prêmios. Começaram a vir prêmios. Então, a partir disso, eu ganhei o prêmio Shell de teatro, de melhor música, ganhei o prêmio FENSA de melhor autor e compositor. E uma coisa que é muito marqueteira, que vale a pena dizer, eu fiz a música da única animação brasileira da história que foi para o Oscar. Então, é um filme que chama Menino e o Mundo, não sei se vocês o conhecem, mas se não o conhecem, recomendo para assistir, que em 2016 foi indicado não como um filme estrangeiro, e sim como melhor animação, concorrendo com os filmes americanos. A gente perdeu o Oscar do Divertidamente. Vocês conhecem Divertidamente? Então, quem concorreu ao Oscar esse ano foi Divertidamente, o nosso filme e outros. Mas, uma coisa interessante, também tem um prêmio que chama Emmy Awards, que é da animação americana, que tem 2 categorias. Tem o Oscar do mainstream, digamos, da indústria, e o de filme independente. E a gente divertidamente ganhou o da indústria e a gente ganhou o outro prêmio. E aí tem uma coisa também interessante, né? Porque a gente foi do Oscar. Você disse, sonho de criança, né? É sensacional, você está lá na frente vermelha, passa nos caras de Hollywood e tal. E ao mesmo tempo você vê os bastidores. E você vê que é igual a tudo que a gente conhece. Né? Eles têm os perrengues atrás, tem os caras que são empurrados para o lugar melhor da plateia, lugar pior. Tem os caras que sentam quando alguém vai fazer xixi, tem os caras que são contratados para sentar no lugar para que não fique vazio a poltrona na plateia, eu digo uma série de coisas. Mas aí a gente vê que essa coisa do glamour é muito bacana, é muito divertido, é muito emocionante, mas na verdade somos todos a mesma coisa. Todo mundo é igual. Então, a plaquinha, o que dizia a plaquinha? Porque 4. Então, esses percursos todos, eu acho que me levam a pensar que a gente tem que estar atento e observar o que acontece em volta da gente e nesse caminho que a gente vai percorrendo. Ou seja, se a gente não está atento, se a gente não olha para o outro, a gente não olha para esse entorno que a gente se movimenta, a gente perde a chance de ver novos caminhos. Ou seja, quando eu olho para trás, eu penso, será que eu seria médico hoje? Não sei, mas a realidade, no meu caso, não me deixou. Eu, quando eu cheguei aqui no Brasil, não tinha documentos, demorei um tempão para ter esses documentos, então não pude ser, mas apareceu outra coisa, que hoje, pensando, eu digo, talvez foi melhor.
talvez a escolha a partir do que a realidade me permitiu foi melhor. Foi um pequeno presente de poder fazer coisas para que as pessoas se emocionem, para que as pessoas pensem, para que as pessoas reflitam, para que as pessoas possam também pensar no seu próprio percurso. Então, a gente sabe que as coisas mudam, a gente sabe que nem sempre uma escolha que a gente faz vai ser definitiva, mas se a gente está inteiro, se a gente observa, se a gente olha, se a gente escuta, talvez nem sempre essas surpresas sejam ruins, muitas vezes podem ser muito boas. A plaquinha de 1 minuto já apareceu, então eu acho que estamos na hora de vocês fazerem perguntas para mim. Bom dia, de Gustavo para Gustavo, de compositor para aspirante compositor. Eu queria te pedir um conselho. Assim, além, a gente sempre sabe, nós músicos sabemos que a apresentação é o final do trabalho todo. O estudo, começar a escrever do zero é realmente o começo do trabalho. Mas como a gente termina? A gente às vezes fica encantado, às vezes fala, mas o que a gente faz para poder buscar o reconhecimento, ou às vezes apresentar ou entregar na mão de algum grupo para poder tocar o que você escreveu? Como você chegou nessa etapa? Por meio de indicação? Olha, no meu caso, muito específico, a música que eu faço é sempre direcionada, ou foi sempre direcionada ao teatro, ao cinema ou às séries de TV. Tá? Muitas séries, especialmente para criança pequena. Então eu já tinha esse direcionamento, né? Digamos, como uma coisa foi se engatando na outra, uma peça de teatro levou a outra e um cara de cinema gostou do que viu no teatro e me levou, ou seja, eu tive essa possibilidade de não ser eu quem vai atrás de pessoas que me procuram. Não estou dizendo que isso seja melhor, estou dizendo que minha história foi assim. Aliás, isso é bem importante, a minha história não vale para qualquer pessoa, vale para minha